Bem, agora eu já peguei o toquinho que vai aqui, ó, em cima aqui, um pouquinho coisa maior. Eu já fiz um furo nele, aonde ele vai ser o entrar na máquina, onde vai, e agora eu vou moldar o carretel usando esse papel, um papel de 1 milímetro, mais 2 MDF, que vai ser a base. Ele é um pouquinho de folga aqui na largura para ele encaixar, e eu meço aqui mais ou menos o mesmo que tem aqui, eu coloco para cá mais ou menos 1,5 cm aqui, ó, para ficar mais ou menos proporcional. Agora eu vou moldar aqui. Vou até usar essa uma máquina que tinha de bater botão aqui, só para fazer a prensagem do carretel usando essa cola rápida aqui. Então eu moldo ele o seguinte. Ele é o mesmo tamanho, eu cortei a madeirinha e o carretel o mesmo tamanho aqui, e tem 1 milímetro de folga aqui, ó. Na hora que eu apertar, ele não ficar muito apertado, e é só o espaço dele entrar aqui, ó. Então eu vou moldar ele aqui. Ele dobrado aqui, ó, já fiz os vincos nele. Agora eu vou colar aqui e vou dar 2 voltas para ele dar uma espessura firme aqui. É bem rápido essa cola, quanto mais a gente faz pressão nela, o resultado é muito mais rápido, então. Por isso que eu coloco ela aqui, ó. Faço uma pequena pressão aqui, alguns segundos. Eu acho que não vai. Essa altura aqui que não vai caber. Esse carretel aqui é muito grande, então eu vou colar e virar aqui, vou apertar na mão mesmo. A altura do carretel tá grande, não vai caber no espaço. Virando aqui, eu já concluí as 2 voltas. Vou cortar ele aqui. Agora eu solto ele aqui. Tá moldado, ó. Vai ter um que vai aqui. Uma pequena folguinha.
ele tem uma pequena folga. Mas lembra que eu vou fazer o cálculo em cima da ferragem, não da folga do carretel, que está dando mais ou menos 1 milímetro aqui. Agora eu vou riscar aqui. Eu risquei. Agora eu vou cortar, pegar o formão. Vou cortar aqui, só não vou mostrar cortando, porque demora, no vídeo vai ficar grande. Vou pausar aqui. Bem, eu fiz os anéis aqui, ó. Agora eu vou inserir isso aqui. Só encaixar. Fica bem justinho, porque o objetivo é este, de ficar bem justinho mesmo. Encaixei justinho aqui. Agora eu vou pegar o outro aqui, fazer da mesma forma. Justinho o papel. Agora vamos colar ele para ele aderir aqui, senão ele vai soltar depois. Vamos passar a cola aqui. Por dentro também. Aqui desse lado aqui. Agora eu vou guardar secar. O carretel tá pronto. Depois que ele secar, eu vou dar uma passar na lixadeira, dar uma leve lixadinha, que ele pode ter ficado 1 milímetro aqui mais alto e não pode. Aí eu dou uma lixadinha na lixadeira para tirar o pequeno rebarba, porque ele tem que ficar aqui certinho, ou de preferência 1 milímetro aqui abaixo. A hora que eu apertar aqui, ele fica bem justo. Tem pressão. Tá aqui, tá colado. Agora eu aguardo secar. Depois a gente dá sequência. Voltando aqui, vocês viram lá que eu cortei e fiz o carretel. Então, eu devia ter mostrado aqui no início, mas a ideia é o seguinte: nós vamos esquecer de aproveitar as bobinas existentes de um carregador, de um trafo, aliás. Então vocês viram que eu cortei, fiz a confecção do carretel, então, porque isso aqui tem uma variável muito baixa, então ele foi feito para trabalhar pouco, mas a gente vai usar o cálculo usando uma constante, que é para usar o dia todo, se for preciso, sem ele aquecer. Um detalhe importante também, que eu já fiz experiência e uso, no caso fazer o carregador, bateria ou fonte, usar uma refrigeração. No caso eu uso um ventilador de micro-ondas, ou pode usar um cooler. O ventilador de micro-ondas eu acho ele até mais potente. Então coloca-se numa caixinha, faz uma entrada de ar no meio, uma entrada de ar de um lado e de outro, para que tenha aquele sucção, para que dá um túnel de vento, aí ele passa por entre aqui, ó, pela a placa também de retificação, aí vai refrigerar bastante. Então ele fica muito bom refrigerado. Sem refrigerar, ele vai aquecer com outro transformador, principalmente em carregador de bateria, igual eu conserto aí, a gente vê que aquece demais. Então, se ele for refrigerado, mesmo numa bateria que carrega, que não está carregando, normalmente quando se põe um carregador na bateria que está ruim de segurar a carga,
o transformador aquece muito. E eu usei o meu, que eu já testei, com ventilação numa bateria que não aceita carga, ficou 3 horas ligado e refrigerando bem, não houve o risco de queimar o travo. Então, o travo que vocês viram lá é esse aqui, né? Aqui, o carretel já está prontinho. E uma das vantagens que a gente vai ter nisso aqui, que depois a gente vai soldar. Mas antes de soldar, depois que a gente fizer o enrolamento, a gente vai usar, que vocês vão ver no teste lá, a gente vai usar o 2 sargentos, 2 grampos e prender, quer dizer, eu posso testar ele antes de fazer a soldagem final. Ele vai dar um barulhinho, uma vibraçãozinha, mas dá para me testar sabendo que a voltagem de saída vai ser aquela que eu programei. Então, uma das vantagens dessa é outra. Aquele de trançado, você tem que entrelaçar todinho, botar as chapas I depois, tudo na solga, e depois que você vai testar. Esse aqui tem uma das vantagens é essa, a gente pode juntar as placas aqui, ó, essa placa de cima, depois que bobinou ele todinho, aperta aqui, faz o teste, deu certo, é só travar, soldar aqui de novo e soldar, pronto, tá pronto o travo. Então, aí o cálculo desse transformador, no caso aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu já coloquei aqui, primeiro passo que a gente vai achar é a seção nuclear. O que é a seção nuclear? Vai ser a medida de A, que no caso A é a largura da pena central. A não é, no caso é essa aqui, a largura da pena central, vezes o amontoado de chapa, que vai ser a parte B. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é achar a seção nuclear. Então eu coloquei aqui, eu não coloquei muitas fórmulas, nada não, porque é tentar fazer do jeito mais fácil que vocês pegam. Se ficar enchendo de fórmula aí, acaba ficando complicado, e eu achei do jeito mais fácil assim. Então, mas pelo menos essa aqui tem que ter, pra gente ter uma ideia. A seção nuclear que eu estou procurando é A vezes B. A vezes B, igual eu falei, a pena central vezes o acúmulo de chapa. Então tá aqui esse meu transformador, ele tem 3 por 6 centímetros. Então a seção nuclear dele, substituindo na fórmula, ó, 3 vezes 6, né, B. Eu tenho seção nuclear de 18, pronto. Primeiro passo é isso aí. Para qualquer transformador que eu for fazer que vai trabalhar o dia todo, com um transformador de fonte ou de carregador de bateria, a gente vai ter que passar por esse primeiro passo aqui, e nós vamos usar uma constante. Por que constante? Porque esse aqui vai ser sempre esse aqui. Então hoje nós vamos falar de 48,4, eu divido 48,4 por 18, que é a minha seção nuclear, aí eu vou achar o número de espiras por volt que eu achei aqui, ó. 2,68, cada 2 voltas mais 0,68 representa 1 volt enrolado. Multiplicando 2,68 por 127 volts, que é a tensão da minha cidade, eu estou fazendo aqui, eu achei 340 voltas no primário. Se fosse no caso 220, era só multiplicar os 2,68, substituir por 127, ia dar um valor maior aqui, ia colocar 220 aqui, ia dar um valor maior, seria o cálculo para 220. Então, eu nem faço assim, bivolt, porque eu não acho necessidade. Então, a nossa região aqui, 127, eu já, como precisa de enrolar, eu já enrolo assim. No secundário, a mesma coisa, eu já tenho os 2,68, que é o número de espiras por volt. Então eu aproveito, eu mesmo aqui. No meu caso aqui, eu vou usar 13 volts. Vou usar 13 volts por quê? Porque quando eu retificar, com essa ponte que eu uso, o retificador, ele vai cair 0,8 mais ou menos, que eu já testei. Então ele vai vir por mais ou menos o 12 ponto alguma coisa. Eu já testei, então, com esse cálculo que dá isso. Então 2,68 vezes 3 volts, eu vou precisar de 35 voltas no secundário. Tá, isso aqui está o primeiro passo para que eu encontre... para mim começa a fazer o transformador. Então eu tenho que passar por isso aqui. Isso aqui, a vantagem desse primário aqui, que ele serve para qualquer transformador que você vai usar para uma fonte ou carregador, mesmo uma fonte que seja uma voltagem maior, 24 volts, que seja 30 volts, que seja menos,
o primário, de qualquer forma, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Você achou isso aqui, você multiplica no secundário isso aqui por quantos volts você quiser, por 12, por 10, por 20, e você vai aumentar esse número de volta. No caso desse meu de 12 volts, eu vou fazer com duas saídas só. Vou fazer com a ponta 0 e a ponta final 35. Eu não vou fazer 12 mais 12, nesse caso não. Então tá aqui, tá? O primeiro passo para a gente achar o número de voltas, tá? Agora, como que eu faço para achar o fio certo? Aí tem essa tabela aqui, tabela de fio AWG. É fácil de achar, só você digitar no Google lá, tabela de fio AWG. Aí já baixa em PDF, você imprime isso aqui para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer. Então eu vou achar a amperagem. Aí vamos para o segundo passo. Para mim achar a amperagem, o fio que eu vou usar, eu vou precisar da minha potência. Qual que é a minha potência no caso? É a minha seção nuclear ao quadrado. Minha seção nuclear é essa que é a área, né? A área de um retângulo. Então essa é a minha seção nuclear. Eu já sei que ela é 18 ali ao quadrado, 324. Eu tiro 324, 24% de perda, que é a perda que dá, né, entre as chapas, entre verniz, entre as coisas assim, entre vibração. Então normalmente se coloca essa perda de 24%. Aí eu vou ter isso aqui real, ó, 246 watts. 246 watts. Eu até apaguei aqui. 246 watts. O que eu faço agora no seguinte passo? Pego os 246 watts, divido por 127 volts, que é a minha tensão. Aí o que eu acho? 1,93 amperes. Aí eu venho aqui no final da tabela, aqui, aí eu não vou achar 1,93 certinho. Aí no caso eu arredondei aqui, eu achei 1,93, eu arredondei. Então, para mim achar o primário, eu achei 1,93 amperes. Aí não tem certinho, então eu arredondei aqui, ó, por 2 amperes. 2 amperes, o que quer dizer? 2 amperes vai ser a quantidade que o fio tolera, que ele suporta de amperagem. Aí eu vou olhar, achei 2 amperes, eu volto cá no final da folha, eu olho aqui na mesma linha, e qual fio que está associado aqui seria o fio 19. Mas tem um detalhe, eu normalmente tenho visto que mesmo o fabricante não coloca assim porque não cabe, a janela do transformador não cabe. Então, isso aqui é para ter uma ideia. Então eu desci 3 casas aqui, ó, 19, 20, 21, 22, 23. Então, nesse caso eu vou usar o AWG, 23 AWG. Porque pode ser que tenha alguns trafos que tenha a janela maior e até que caiba, mas normalmente que eu tenho visto não cabe. Então eu arredondei aqui por 2 amperes, que é o que está aqui, eu venho cá no final, no início da folha, e os 2 amperes eu acho o fio 19, mas como o fio 19 não vai caber, que eu sei, então eu desci 3 casas e coloquei o 23. No secundário vamos fazer a mesma coisa. Secundário, eu dividi 246 watts, que é o mesmo watts aqui, ó, dividi por 13 volts, que é o caso da minha voltagem que eu vou usar. Então eu achei 18,9 amperes. Aqui não tem 18,9. Aqui tem 19 amperes. Tem 19 amperes. Aí eu vou olhar lá também, seguindo aqui, daria o fio 9. Muito grosso, não cabe. Não tem condição. Eu coloquei aqui 10, 11, 12, seria o 13, mas eu vou usar o 14. Eu vou usar o 14. No caso o 14 aqui, ó, ele suporta 6 amperes. Não quer dizer que ele não vai suportar a amperagem toda do transformador. Esse transformador ele vai me fornecer no total 18 amperes.
porque o próprio cálculo já está falando que ele já vai me fornecer 18 amperes. Então, que é isso aqui de saída, ó, 18.9. A amperagem que esse cálculo já me deu que essa amperagem que vai sair, essa amperagem na saída dele. Então eu já sei. Então o fio é para achar o fio que aguenta essa amperagem. Agora a pessoa, se não tiver o 14, aí aqui está falando que o 14 precisa de 6 amperes, ele tolera 6 amperes. Aí você poderia associar dois, mesmo usando dois aqui, não vai chegar aos dois, mas vai dar 12. É como se fosse juntar, se tivesse uma corda, você associasse duas cordas, o que você vai ter? Você vai ter mais resistência. Então no caso aqui, quando eu não tenho o fio 14, eu uso o fio 15. O fio 15 aqui diz que ele dá aqui 4.8 a 5 amperes. Eu junto dois, mas com a refrigeração ele suporta. Então essa ideia aqui é para ter uma ideia de que fio usar, porque se a gente não tiver essa ideia aqui, o que acontece? Você vai fazer o cálculo do transformador, mas que fio que eu vou usar? Eu vou ficar todo perdido. Aí uma pessoa até me perguntou, se eu usar um fio mais grosso, eu posso diminuir as voltas? Aí eu falei, não pode, porque o fio, ele se refere à quantidade de amperes que ele aguenta. Se eu diminuir o número de volta, não tem nada a ver, eu vou estar passando mais corrente e vai influenciar totalmente na saída aqui, ó. Vai passar mais corrente, então aqui vai dar mais voltagem do que eu calculei. Então esse cálculo de 48 dessa constante aqui, que sempre tem que usar ela, então tem que respeitar isso aqui. Achou esse número aqui de espira por volt, tem que multiplicar pela tensão e usar essas, no meu caso, que é as 340 voltas. Porque senão não funciona. Então a ideia de achar o fio, para mim, é essa aí, e é o sistema de cálculo que funciona. Aí uma pessoa até perguntou para mim também se eu tinha o cálculo que eu já fiz um dimmer para corrente alternada. Aí se eu tinha o projetinho para corrente DC. Eu falei assim, eu não tenho projetinho para corrente DC, mas eu estou indicando um curso gratuito de eletrônica, vou deixar o link na descrição aqui, onde ensina toda essa parte, queda de tensão, associação de resistor, tudo essa parte de eletrônica que vocês vão precisar para fazer, no caso, uma fonte. Uma fonte onde vai precisar de filtrar, tirar pico, aquelas coisas todinho, tirar ruído da rede. Então a fonte DC vocês vão encontrar nesse curso que eu vou deixar o link aqui. Então já achamos o fio aqui, achamos o fio que vai ser enrolado, então o próximo passo agora vai ser eu enrolar aqui. Enrolar o carretel. Então eu vou dar sequência, não vou mostrar enrolando porque vai demorar demais. Aí eu vou enrolar, montar e fazer o teste, pra gente ver como que ficou aqui. Então vamos pro terceiro passo lá, que agora depois de achar o fio, agora o próximo passo é enrolar.